Olá, sejam bem-vindos ao ElisaCast, o podcast do Colégio Elisa Andreoli. Eu sou a professora Gabriela Breg e hoje falaremos sobre um tema muito especial. Preparação para vestibulares e concursos, como podemos maximizar o nosso desempenho nesses certames. E receberemos hoje alguém muito especial, ele, Anderson Gross. Anderson Gross, ele é consultor, empresário, ele é palestrante e Master Coach profissional. Ele é membro da Sociedade Latino-Americana de Coaching, especialista em Neurocoaching, certificado pelo programa BBCS da Neuroleadership Institute e é graduado em Gestão de Recursos Humanos, pós-graduado em Neuropsicologia, Coaching Educacional e em Qualidade de Vida. Também é palestrante, consultor educacional e diretor da empresa Via Jovem. Anderson, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar estar com a gente nessa manhã, né? Muito obrigada. Obrigado você pelo convite, professora Gabriela. É um prazer muito grande, né? Depois de tanto tempo já aqui visitando os terceirões do Elisa. Quantos anos já de palestras no colégio? 18, né? 18 anos. Só perdi presencialmente aqueles 2 terceirões de pandemia, mas desde 2006, todos os terceirões eu tive o privilégio e a oportunidade de vir aqui a convite, né, sempre da coordenação de ensino médio, de apresentar dicas e orientações para vestibular e Enem. Legal, seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigada. Anderson, sempre antes de nós iniciarmos, a gente tem um momento especial aí dedicado a Deus, então te convido para me acompanhar, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui e te pedimos a tua bênção, a tua orientação, para este momento. Que as palavras que serão ditas hoje passem a ser inspiradoras e enriquecedoras para todos aqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então, vamos conhecer um pouquinho mais do Anderson. Anderson, conta um pouquinho para a gente sobre quem é o Anderson, a tua trajetória, como que foi entrar nesse mundo, né? A gente sabe que nem todas as pessoas que estudam o coaching acabam indo para a área educacional. Por que a área educacional? Por que essa área brilha tanto teu olho? Bom, primeiro acho que vale a pena esclarecer o que é o coaching, porque hoje, infelizmente, a gente que é da área e vive e trabalha de maneira extremamente correta, né? Seguindo aquilo que o coaching de raiz traz, aquilo que ele propõe, às vezes precisamos parar um pouquinho para explicar para as pessoas que, infelizmente, muita coisa que está sendo propagada ou vista aí, especialmente nas redes sociais de alguns coaches, né? Em nada se assemelha ao que o coaching de verdade propõe, tá? Então, assim, o coaching ele é um processo de desenvolvimento de alta performance. Ele tem por objetivo ajudar o seu cliente, né? O seu aprendiz a alcançar os seus melhores resultados, tá certo? Pessoal e profissionalmente, ou nas diferentes áreas da vida aí que ele escolher. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, quando você fala coaching de emagrecimento, coaching disso, coaching daquilo, isso não existe, né? Porque o coaching, ele é um processo, né? Claro que quando a gente coloca um guarda-chuva de coaching educacional, é para as pessoas entenderem que, neste caso, nós estamos trabalhando especificamente com estudantes ou professores, apenas para isso, né? Mas a área da educação é uma área muito ampla, ela tem espaço, na verdade, para muitas áreas de conhecimento, tá certo? E quando a gente pega hoje a quantidade de estudantes que estão precisando performar o seu resultado no Enem, quando a gente fala, por exemplo, de medicina, nós estamos falando já de 830, 840 pontos em algumas universidades, tá certo? Então, nós estamos falando de uma performance muito alta, né? Tanto é que é um candidato que ele tem cada vez mais perto de 20 anos e cada vez menos perto de 17 anos, né? Então a gente sabe que, embora não seja raro, né, você encontrar aluno de terceirão aprovado no vestibular de medicina, mas geralmente a gente percebe que é um aluno mais amadurecido, que é um aluno que já tem mais experiência. Então o coaching ele vem te ajudar nesse sentido. Olha, vamos analisar o que você precisa para alcançar a sua meta. O coaching sempre trabalha numa meta, né? Nós chamamos de estado desejado. Vamos analisar a tua situação atual, que é o teu estado atual, e ver quais recursos você precisa para você atingir a sua meta, né? Então, basicamente disso. Mas a trajetória, eu posso te dizer, assim, bem resumidamente, que ela inicia sendo monitor de cursinho pré-vestibular, né? Não tinha o dinheiro para pagar o cursinho e troquei minha bolsa de estudos num cursinho na época, né? Lá no final dos anos 90, a gente já entrega a idade agora aqui, lá no Porto Alegre. E aí, então,
era um monitor, né, de cursinho. E aí, claro... Assistia as aulas e... Nunca assisti a primeira aula porque eu precisava ficar na porta para poder... Os alunos... eu assistia a primeira aula sempre com o ouvido na porta, mas eu era um monitor de corredor mesmo, de porta, né? Abria a porta para os alunos atrasados, nós tínhamos entradas de 10 minutos, né? Ali uma espécie de horáriozinho. Tempo extra, sim. É isso. E aí, a partir da segunda aula, daí eu ingressava junto com a turma. E ali começou, né? Claro, aí vem uma história muito longa, mas foi o comecinho, né? Então, desde sempre, né? Meu trabalho sempre foi voltado com educação, com escolas, né? Então, tive a oportunidade, o privilégio de atuar em boas casas, né? Em boas empresas, e isso me ajudou, naturalmente, a poder entender, né, o que é o universo da educação, e especialmente nessa questão mesmo de vestibular Enem, que sempre foi onde eu mais estive presente. Perfeito. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre essa preparação, né? A gente sabe que esse ano de vestibular, né, nós temos aqui os nossos alunos do terceirão que estão nesse ano de preparação, mas também para aqueles que estão se preparando talvez para um concurso público, né, e para outras provas, outros certames. Por que é tão importante a gente falar desse processo de preparação, né? E por isso que acho que a tua atuação como coach é tão importante nesse processo, né? Porque é um processo de desenvolvimento na própria preparação para a prova, mas também no desenvolvimento pessoal de cada um, de organização mental, de ansiedade. Como que é? Por que é tão importante a gente falar, então, desse tema de preparação? Bom, primeiro porque uma das coisas mais importantes que você precisa quando você vai para uma prova competitiva, qual a grande diferença de uma prova de vestibular, de um concurso e até mesmo de um Enem, né? Que embora ele não seja um concurso, mas é um exame que testa habilidades, tá? A diferença dessas provas para a prova escolar, a prova bimestral, trimestral, que acontece ali ao longo da trajetória escolar. Você não está competindo com seus colegas na escola, né? Então, naturalmente que você precisa atingir uma determinada faixa de nota, porque ela demonstra o seu aprendizado, e aquilo vai dizer, olha, você está apto para aprovar de ano, né, todas essas matérias, etc. E tal. Então, é uma nota para fazer a regulação, tá certo? Quando você vai para já um concurso, uma prova competitiva, o teu desempenho, ele pode ser bom ou ruim, dependendo da média de desempenho dos teus concorrentes. Então, nós precisamos de 3 coisas fundamentais aqui, quando você fala de preparação, né? Tem até um ditado, né, que diz, né, que se você quer vencer uma batalha, né, você deve conhecer o teu concorrente. Se você quer vencer a guerra, você deve conhecer a si mesmo, né? Então, é fundamental você conhecer, vamos lá, as regras do jogo, onde eu vou competir, como que essas regras funcionam. Então, o regramento do concurso, seja ele qual for, né? Já um concurso, talvez OAB, né? Um concurso já para formados, né? Já para graduados ou pós-graduados, seja um concurso de vestibular, não importa, né? Então, você tem que conhecer o regramento do jogo. Eu vou competir lá? Como que se compete lá? Como que os meus competidores estão se preparando, certo? E aí é fundamental eu me autoconhecer, porque eu preciso saber como que eu funciono, até mesmo no ciclo circadiano, se eu sou mais matutino, se eu sou mais vespertino, se eu sou mais noturno, tá certo? Se eu tenho, por exemplo, uma capacidade de leitura, de aprofundamento longa, ou se eu preciso... de mais pausas ao longo do meu período de estudo, né? Exatamente. Se eu rendo melhor no começo da manhã, no final da manhã, né? Então, como que é esse processo que é individual, né? Muito individual. Às vezes a gente precisa daquele soninho pós-almoço. Eu falo isso para os alunos também. Não se culpem, porque às vezes esse soninho é aquele soninho dos 40, 45 minutos que fazem toda a diferença para o rendimento dos estudos pós-almoço, né? Então, chegou desse horário do colégio, almoçou, né? Descansa um pouquinho, senta para estudar, rende mais, rende menos, né? Sim. Então, é importante esse autoconhecimento, né? A gente só vai reduzir um pouquinho esse teu soninho, você está sendo bem generosa, nós vamos reduzir um pouquinho mais para perto de 20 ou 30, tá? Isso tem uma explicação neurocientífica também, que principalmente o aluno em fase escolar, né? Que chega da escola e almoça. Nós temos hoje situações de estudantes de terceirão que me assustam, né? Então, assim, você tem alunos, por exemplo, talvez até mesmo aqui no Elisa, né? Que moram em Governador Celso Ramos ou em algumas
regiões mais distantes de Biguaçu e que acordam 5h e meia da manhã, certo? E esse menino, essa menina, quando retornar para casa, talvez só vai almoçar por volta das 2 da tarde, 2h30. Então, ok, como você apresenta, né? Se ele não tiver essa pausa almoço para descanso, não adianta fazer uma bateria de estudos extremamente profunda porque não vai render, né? Ele vai se esgotar rapidamente, né? Apenas não pode ser um sono prolongado, né? Trazendo aqui uma citação do professor Pia, porque o que isso traz, né? O aprendizado, ele acontece, ou se consolida, melhor dizendo, né? Durante o sono, né? Então, é fundamental que você consiga, após, né, as aulas da manhã, já ter uma revisão do mesmo conteúdo antes de dormir à noite, né? Aquele sono mais profundo, aquele sono que segue todas as fases, né, adequadas do sono, né? Mas alguns estudantes, eles dormem muito tarde, né? O nosso jovem, o nosso adolescente hoje está com péssimos hábitos de sono e precisa acordar cedo, né? Então, mesmo um aluno que mora perto, hoje aqui do Elisa, ele vai acordar às 6 horas da manhã, 6 e pouco da manhã, né? Então, se ele não dormir cedo, ele não consegue ter uma boa qualidade de sono. Chega na escola, às vezes, já cansado, tá certo? E aí o que acontece, né? Almoça e, infelizmente, né, alguns adolescentes dormem a tarde inteira, fazendo quase que praticamente o processo do sono que seria noturno, né? E aí perde muita chance de consolidação do aprendizado, porque precisa revisar esse conteúdo antes de dormir, né? Mas esse autoconhecimento que a gente falava, ele te ajuda justamente a você se perceber. Poxa, como eu funciono bem, né? E como que, funcionando do meu jeito, eu consigo dar conta dessa preparação para esse nível de pontuação que eu estou mirando, né? Ótimo. E você tocou nesse assunto de saber conhecer as regras do jogo, né? E aí a gente fala da questão até de leitura do edital, de conhecer isso para você poder montar esse cronograma de estudos e ter certeza que eu vou chegar na prova e eu realmente passei, né, por todos os pontos ali que o edital nos pede. É claro que às vezes os editais eles estão muito genéricos, né? Eles não estão tão específicos assim. Mas, e para os alunos que estão no terceirão, no ensino médio, eles passam por esses pontos ao longo da formação. No entanto, a leitura do edital ela é importante para essa montagem até do próprio cronograma e ter certeza que ele passou por todos os conteúdos, né? Sem dúvida, porque, veja bem, em relação ao conteúdo, né, eu até digo para os alunos assim, olha, não precisa se preocupar, porque quando você está numa escola que já tem um ensino médio consolidado, com uma equipe de professores que é preparatória, como, né, no caso aqui a escola de vocês, né, então isso, os números... Professores que trabalham há muitos anos, inclusive com terceirão, com vestibulares, isso, né, e então já... Então, quando você tem uma coordenação de ensino médio, né, que aqui na pessoa do professor Fernando consegue, né, tá muito atento a isso, né, ele se preocupa muito com isso e dá esse suporte para os alunos, a questão da preparação de conteúdo não é algo que os alunos precisam se preocupar na questão do edital, porque o edital, ele, na verdade, vai cobrar o conteúdo que foi dado ao longo do ensino médio. Agora, os regramentos em relação, vamos pegar situações assim que chegam a ser... tem questões bizarras, né? Que você percebe um aluno sendo, digamos ali, que ele acaba perdendo, né, a prova, que ele é eliminado da prova por questões de comportamento dentro do ambiente de prova. Né? Então, a partir do momento que você entra no instalamento de prova, você não pode mais ter contato com os teus colegas de exame, né, concorrentes, porque isso já é um impedimento de contato, tá certo? Então, às vezes, os alunos cometem ainda erros muito amadores e que estão lá contidos e informados no edital. Então, a leitura do edital, ela te ajuda a lembrar de pontos específicos, né, de como funciona aquele concurso, daquela instituição, e te traz também situações que são bem pontuais, né? Quando a gente vê, por exemplo, o edital da UFSC, do vestibular da UFSC, né, que é coordenado pela Coperv, fica muito claro ali, por exemplo, que dependendo do curso que você estiver escolhendo, o grau de valor na pontuação das matérias, ele vai mudando de, digamos assim, né, de força, né, ou até de importância, porque tem áreas em que, por exemplo, a engenharia mecânica, que tem peso 4 na matemática, a bancada de engenharia mecânica da UFSC entende que para formar um aluno dentro do perfil da engenharia mecânica da UFSC, que inclusive pouca gente se lembra disso, é hoje o curso
talvez, né? Sempre, claro que os outros cursos, né, as outras bancadas ficam às vezes com um pouco de ciúme nesse sentido, né? Mas eu vou me arriscar a dizer que é talvez o curso que coloca a UFSC num panorama internacional. Né? É o curso mais reconhecido da UFSC num panorama internacional. Né? Claro que é uma leitura minha, mas que encontra bastante gente na mesma, né, que pensa da mesma forma. Né? E a coordenação, enfim, junto com os professores, entende que, olha, para dar conta do que nós estabelecemos aqui para o curso e exigimos ao longo do curso, né? Exatamente. Ementa e as próprias disciplinas, as exigências das próprias disciplinas, precisa ter um nível de matemática muito alto. Porque, infelizmente, nós temos alunos que não conseguem passar de matemática básica, né? Cálculo básico, no primeiro semestre. Né? Nós estamos falando de curso que são de 10 semestres, são 5 anos de graduação. Então, se na largada, no cálculo básico, você não consegue avançar, imagina quando você vier com os cálculos que são muito mais complexos, cálculos estruturais, que você for transferir esses cálculos. Claro que hoje tem softwares, tem equipamentos, tem tecnologia que corrige tudo isso, mas você não pode depender só da tecnologia, você não pode depender só do que a máquina te propõe ou o que ela rege, né? Você precisa saber por que aquele número está lá, o que aquele número representa, o que aquele cálculo define. Então, esse regramento, né, digamos, esse apontamento está no edital. Olha, você quer vir para cá? Você quer ser nosso aluno de engenharia mecânica? Você quer formar na UFSC de engenharia mecânica? Ok. Mas na matemática a tua prova vai ter que ser... Assim como, por exemplo, o direito. Que vai ter a mesma situação. No entanto... Isso, para linguagens humanas, e aí a matemática cai. Isso, aí a matemática cai, não tem a mesma... Então, essas regras é importante que os alunos conheçam, Sim. né? Então, dependendo do curso que ele for escolher, tem conteúdos ali que o peso vai ser maior ou menor. E até esse autoconhecimento de entender que habilidades eu tenho, o que eu gosto de fazer, né? Então... Eu não poderia ir para engenharia mecânica. Conhecendo o edital, eu já ia dizer, olha, não é para mim. Não vou para lá, porque eu não sei se eu passo do primeiro semestre. Ô Anderson, e como que você acha que seria o ideal, assim, de preparação, pensando nessa questão da saúde mental? Muito pensando também nesses nossos alunos de terceirão que já estão no ano aí, que eles precisam se preocupar, logicamente, na aprovação no colégio e também se preparar aí para as provas que eles vão enfrentar, né? Então, como você acha que seria o ideal? A consolidação, por exemplo, de rotinas, de hábitos, de estudos, a questão de inclusão na rotina de prática de exercício, né? De boa alimentação, enfim, como que deve ser essa preparação, mas de maneira bem especial, que eu acredito também seja bem a tua área, essa questão da saúde mental. Assim, quando a gente pega a geração de adolescentes atual, a gente precisa ter bastante cuidado para conseguir orientá-los e guiá-los, né? Primeiro, a gente entende que é uma geração que apresenta uma resiliência mais baixa que as gerações anteriores. Tem uma boa capacidade, né, tecnológica, mas... Até de adaptação, eles se adaptam muito mais rápido, talvez, que outras gerações. No entanto... Tem dificuldades para gerenciar tempo, né? Tem dificuldades, por exemplo, para gerenciar prioridade. Né? Sim, bastante. Então, eu quando eu comecei, né, voltando lá, bem naquela época... Nos primeiros passos de cursinho, o meu chão mesmo, minha origem é cursinho pré-vestibular, né? Então, assim, tinha uma frase que nós usávamos lá, foi campeã, inclusive, Festival de Publicidade em Gramado, assim, foi uma campanha muito legal, que a frase era a seguinte: difícil é a vida, vestibular a gente dá um jeito. Né? E essa era a nossa campanha na época, né? do cursinho que eu trabalhava. Então, de verdade, né, a vida é muito mais difícil do que um vestibular. Um vestibular é uma das etapas, ele faz parte do processo, né, de transição. Você está deixando o ensino médio e vai agora tomar uma decisão na vida jovem adulta, né? Você vai empreender, ou você vai graduar, enfim. Então, você tem, né, aqueles caminhos básicos. E só que a dificuldade é muito assim, de entender que, ok, a minha adolescência... está acabando, de certa forma, na questão, claro, não mental, não, a gente sabe que ainda o desenvolvimento, ele ultrapassa, né, os 20 e poucos anos, mas eu vejo assim que
a nossa geração, ali, essa geração, eles sentem um pouquinho de dor de abrir mão dessa adolescência e querem, acho que... Prolongar essa adolescência, sabe? Prolongar isso. E aí o que você vê, né? Um número imenso, nós estamos falando de milhões de jovens brasileiros hoje, né, na geração neném, né? Nem trabalha, nem estuda, já tem alguns especialistas, né, que já até aumentaram, né? Nem, né? Nem trabalha, nem estuda e nem quer nada. Né? No conforto do lar, no conforto da família, né? Vai curtindo a vida. Então, trazendo para a tua pergunta, na questão mental, o que é sempre importante, tá? É ter um objetivo, você tem que ter uma meta, tá certo? Então, sem meta, sem um objetivo claro, para que tanto esforço? Para que eu vou estudar tanto? Coach, por que eu vou fazer toda essa bateria de exercícios que você está me propondo? Né? Hoje nós temos... Até porque a motivação é um motivo para a ação. Né? Eu preciso ter um motivo para agir. Então, se eu tenho um objetivo claro, eu sei onde eu quero chegar, eu vou me motivar, né? Me automotivar para dar conta daquelas demandas, pequenas demandas diárias que juntas vão me trazer o resultado lá no final dessa caminhada. Né? E se não fizer sentido, você não vai se empenhar tanto. Né? E aí a automotivação, ela tem até mais força do que a própria, né, motivação, porque a motivação pode ser externa, mas a motivação pode ser um empenho da família. Eu preciso dar honra ao investimento dos meus pais, a expectativa deles, meus avós, da minha família. Eu vejo muito casais de jovens namorados com problemas seríssimos, porque às vezes um é mais dedicado aos estudos do que o outro, e aí vem a equiparação, né, e toda aquela cobrança, mas eu não quero me preparar no nível que você está se preparando. Eu quero ficar um pouquinho mais para trás, né? E isso de maneira muito declarada, né, muito consciente, né? Mas eu vejo assim, que acho que o primeiro ponto é esse, a gente precisa ajudá-los a estabelecer o que querem. Né? Mas são ainda muito jovens, né? Tem muita coisa para acontecer. Ok, mas tem uma etapa ali na frente que a gente precisa ajudá-los a amadurecer pelo menos essa porta de entrada, certo? Então, quando você estabelece isso, quando isso fica mais claro, está muito nítido para você, o seu engajamento e nessas mini tarefas que você apresentou, elas funcionam. Agora, quando você não consegue entender qual é o sentido de tanto esforço, a minha mente vai interferir no meu corpo, tá certo? E aí eu começo a apresentar aquela preguiça, né, de fazer as coisas. Eu não quero mais... A procrastinação, o auto-boicote, né? Tudo isso. Tudo aí. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, claro, uma vez que eu tenho estabelecido o que eu quero, estabeleci meu objetivo lá, sei que esse é o meu trajeto. E sei o caminho que eu vou percorrer, até auxilia na diminuição da ansiedade, né? Porque a ansiedade é você viver naquele futuro que você não sabe o que fazer para chegar lá. Isso. Mas se você sabe o caminho, você tende a diminuir essa ansiedade. Né? Porque, ok, vai chegar, é claro que vai chegar. Mas se eu estou me preparando para ele, né, esse sentimento ele tende a diminuir. Porque uma das causas da ansiedade é quando você percebe que você não tem controle sobre as situações. Né? É uma das causas, né? É um dos elementos que te causa ansiedade. Então, eu quero controlar e não consigo. Né? Então, quando você está no meio do caos e não consegue organizar a tua vida, não consegue organizar a tua rotina e vê as datas chegando, isso já na própria escola, as datas de provas, né, provas de matérias que você não tem tanta habilidade, né, onde você realmente tem mais dificuldade, onde você trava na prova, onde você realmente assim se afunda. Né? Tem provas que realmente engolem a gente, porque não é muito a área que a gente domina. Então, e você vê esse dia chegando e a tua vida está desorganizada, aquilo te consome. Agora, quando você tem isso organizado, está sinalizado, eu sei onde eu quero chegar, sei que tenho dificuldades, ok? Tenho mesmas dificuldades que o outro. Mas, assim, se é difícil para quem está organizado, imagina para quem não está. Para quem não está. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Depois que a gente está organizado, que a gente consegue determinar com clareza onde quer chegar, conhece, sinaliza o caminho, voltando ao que a gente já discutiu, né? Conhecer o edital, o regramento de concurso, metodologia de prova, né? Que elas são diferentes, e aí eu estou me preparando, aí eu começo também a estabelecer meu horário de dormir, eu preciso de alimentação saudável, né? Existem alimentos que são totalmente contraindicados para
de qualquer maneira, sempre serão contraindicados, mas especialmente nessa fase, né, de alta exigência, tá certo? Então, assim, aí você consegue ir arrumando a sua vida, né, organizadinho, e as coisas começam a funcionar. E o próprio exercício, né, Anderson? Incluir rotinas de exercício físico super importantes para quem está nessa fase preparatória, não só para quem está na fase preparatória, né? A gente já tem aí estudos que né, sobram falando da importância do exercício em qualquer fase da vida, né, para o bom desenvolvimento das diferentes áreas da vida, mas nessa fase de maneira especial, né? A gente ter esse banho dos bons hormônios, né, que o exercício nos proporciona é muito importante para favorecer, para auxiliar, né, esses alunos a lidarem com tudo isso também, né? E curioso que essa é talvez uma das características mais marcantes dessa geração. Né? Você vê assim que a quantidade de jovens que estão fazendo atividade física, que fazem academia, fazem treino, ou até esportes de alto rendimento, é muito significativo. Eu encontro muitos alunos, e isso faz parte, né, do conteúdo que eu trabalho, como que está essa área da vida deles. E a quantidade de jovens que fazem atividades físicas regularmente, claro que a gente não tem parâmetros para poder analisar as gerações anteriores, mas claro, as gerações anteriores também tinham muita atividade de rua, né? Caminhava mais, andava mais de transporte público, né? Então, bicicleta, né? Brincava na rua, jogava na rua, etc. Mas essa é uma característica que eu vejo assim que me deixa um pouco mais confortável, sabe? Eu vejo que nisso eles estão atentos. Até alguns com bastante atividade, que às vezes eu preciso dizer assim, olha, ok, vamos dar uma segurada. Né? Preciso que você também estude. Mas eu faço academia nesse horário. Mas eu treino... E alguns treinam realmente esportes de alto rendimento. E que não é fácil você conseguir equilibrar. Terceirão, se você é atleta federado, né? Tem treinos, tem viagem, tem competição, tem, né? Então, a organização, a gestão do tempo aí dessas pessoas Mas, de novo, se você pegar hoje os alunos que eu tenho mais facilidade de treinar em coaching, no coaching educacional, são os atletas. É incrível, assim, porque são os que mais me procuram no final da aula, né? São os que mais assim, me trazem situações de pedido. Porque os alunos atletas, eles são alunos que entendem que a gestão do tempo deles é preciosa. Sim. Então, tudo que eles fazem tem organização de tempo, né? Então, e aí a demanda de energia que eles entregam para essas tarefas é muito maior, porque eles sabem que eles só têm aquele tempo, eles não têm tempo sobrando. Não. E às vezes quem tem o tempo sobrando fala, depois eu faço, só vou assistir essa série aqui, depois eu estudo, né? Porque o tempo está sobrando. Agora, quem tem o tempo escasso dá mais valor, assim, eu acho. Isso que você acabou faz todo sentido, porque assim, lembrou de uma outra frase de uma certa vez uma pessoa me disse, assim, que eu perguntei para ela, mas por que não passa para essa pessoa, né? E esse líder, né, esse gestor me disse, Anderson, se você quer que uma coisa seja bem feita, e justamente nesse caso, né, na época, né, é um prazo apertado, pede para quem já faz muita coisa. Eu falei, mas não faz sentido naquele momento, né? Ele falou assim, não, porque uma pessoa que já entrega muito, ela vai dar jeito e vai te entregar. Agora, se eu pedir para aquela pessoa, né, que não entrega, ou que entrega com dificuldades, ou que entrega depois tem que fazer o retrabalho, e ainda é algo urgente e precisa sair bem, não é com ela que eu vou contar. Então faz muito sentido. Quem não faz nada é especialista em não fazer nada. Né? E quem faz bastante coisa é especialista em fazer bastante coisa. E como ele não pode ter o retrabalho, ele vai fazer bem feito desde a primeira vez. Exatamente. Perfeito. E aí, Anderson, no ano passado eu assisti uma fala tua junto ao nosso terceirão e que me marcou muito, que eu acho que vale a pena a gente trazer para quem está nos assistindo. Que é o seguinte, quando o aluno está com a prova aberta, né, a leitura, a interpretação das questões e até o formato da resolução dessa prova, ele interfere no resultado desse aluno, né? Tem até algumas dicas, vamos ver se ele vai liberar para a gente essas dicas hoje aqui. Mas tem um formato ideal, tem uma forma de o aluno olhar para essa prova, enxergar a questão e conseguir... às vezes sem nem saber a resposta dela, mas só da leitura da pergunta, da interpretação da questão e entender o que a banca está pedindo, ele já consegue, talvez,
né, ali, dependendo do tipo de questão, entender que essa alternativa não responde a própria pergunta que a questão tá fazendo, né? Isso faz sentido? Faz, porque assim, quando a gente entende que nós estamos participando de um concurso, tá? E a bancada que elaborou aquela questão, seja qual for a matéria, qual for o tipo de exame, não importa. Eles se dedicaram a pesquisar como construir uma linha de raciocínio dentro daquele conteúdo que pudesse medir, aferir mesmo a capacidade do candidato. Então, ela foi muito bem estruturada, muito bem elaborada. Né? Claro que sempre tem uma outra questão que os especialistas... né, deixam passar uma coisinha ou outra, e aí a gente né? tem que questionar, às vezes até pedir algum recurso. Mas, geralmente, quem elabora e está acostumado a elaborar essas questões, procura justamente isso. Olha, eu preciso medir o conhecimento do meu candidato nessa matéria e a melhor forma de fazer isso é usar esses elementos. E aí vem diversos elementos. Você tem tabelas, você tem charts, você tem... textos norteadores, figuras, gráficos, enfim. Música, né? Poemas e pinturas e muita coisa. Então, dependendo da área de conhecimento, vai se usar esses estratégias exatamente diferentes. Aí o que acontece? Toda a questão ela tem um comando, tá? E esse comando que realmente é a parte principal. Então ali está: identifique, procure, calcule, analise, exclua, né? Então relacione, exato. Então você tem ali uma série de comandos que são muito importantes você entender que é exatamente o que a questão está pedindo. Então a nossa primeira dica é justamente isso. Olha, lê a parte de baixo, o final do comando da questão, do enunciado, porque é ali que realmente vai estar apresentando o que se pede. Então, é ali que a gente aponta o primeiro caminho. Né? Como se fosse, de fato, uma trilha de resolução. Então, a tua trilha, o teu passo 1 é fazer a leitura do comando. Agora que eu entendi o comando, agora que eu entendi o que o enunciado está pedindo, eu vou fazer a interpretação dos elementos que a questão está me trazendo. Que respondem aquele enunciado. Exato. Então, agora eu vou fazer isso tudo. Para depois fazer a leitura das opções. Né? Aí, naturalmente, eu já vou excluindo do campo de visão aquelas que nitidamente não correspondem, possivelmente, né? com o enunciado. Então, eu já excluo ali 1 ou 2, às vezes 3. E aí, isso me ajuda bastante, porque eu vou ficar agora mais focado em 2 questões que estão me desafiando ainda, 2 opções, né, que ainda estão me desafiando. Mas agora eu já estou mais perto, né? Lembrando que eu tinha 5 opções, então se eu já eliminei 3 alternativas, eu já eliminei 60% da minha margem de erro. Né? Então agora eu tenho uma chance de acertar de 50%, porque eu estou entre 2, ok? Então, com uma releitura, eu posso agora talvez chegar mais provavelmente na resposta correta, mas existe sim todo um passo a passo, e esses passos que a gente te apresentou agora são os primordiais para quem está participando de uma prova competitiva. Tá, e aí a dica vem agora. Anderson, eu não sei a resposta dessa questão. Bom, aí o que acontece? Quando você trava numa questão, nós chamamos de questões de travamento, tá? São questões que realmente, assim, você vem no ritmo, você vem desempenhando bem a prova, você estava indo bem. Algumas questões você resolveu com mais facilidade, outras te exigiram mais tempo, mas você foi dando conta. Mas agora você chegou numa questão que realmente você não esperava que ela ia te exigir tanto. E ela te travou, você de fato não sai dela, ok? Então, assim, todo concurso ele tem um tempo aproximado de resolução de questões que você precisa E a gestão desse tempo de prova também é importante para os alunos. O tempo que eu vou demandar para cada questão, né, e dividir isso. Se a prova tem, se é o dia da prova da redação, se é o dia, né, da prova que não tem a redação, como gerir esse tempo. Sim. E também demandar muito tempo em uma única questão, às vezes não... Vai ser um problema porque eu não sei quais questões estão no final da prova, tá certo? E as provas, elas são, as questões são bem distribuídas em todas as provas, de tal forma que as últimas questões podem ser questões mais fáceis, digamos assim, de resolver, que na média os candidatos resolvem com mais tranquilidade. E se eu deixar para chutar essas questões, que são questões que a média dos participantes vai acertar e eu errar, eu posso ser altamente penalizado por ter errado uma questão tão simples. Porque eu chutei aleatoriamente e aí foi o que aconteceu.
Então, nessa questão de travar, né, numa questão, a gente deixa ela para o final. Porque se de fato eu já fiz leitura e releitura, eu já identifiquei que eu não tenho domínio sobre aquele assunto e eu mesmo não tenho ideia de qual das alternativas eu vou escolher, ela vai de fato por chute, mas um chute consciente. Né? Então, se eu gerir bem o tempo, eu posso fazer uma distribuição das minhas alternativas numa espécie de gabarito, de rascunho que eu faço no canto da prova, e aí tentar naturalmente fazer uma distribuição ali dos meus chutes conforme as letras, né, que não tiveram tanta incidência. Isso é uma certeza de acerto? Não tem como você de fato garantir que fazendo isso você vai recuperar aquela questão. Mas nós estamos falando de uma questão que já estava perdida. Tá? Então, uma vez que eu não tenho uma outra oportunidade, uma outra forma de resolvê-la, a não ser indicar uma letra, eu vou procurar indicar uma letra de menor incidência, tá? Que isso pode, né? Talvez, aí é sorte mesmo, né? Eu posso talvez acertar. Essa é a única opção daquela questão de específica, novo, né? que eu não sei. Não sei resolver. E eu não posso travar nela, porque ela pode me impedir a chance de resolver outras que eu teria realmente falado. E Anderson, eu lembro também na tua fala da questão de escolha, de por onde começar a fazer a prova. Né? Eu lembro que você falou isso para os alunos também. Olha, eu recebi a minha prova, por onde eu começo? Né? Você falou isso para eles também, eu acho que é legal a gente falar para as pessoas que nos assistem também. Então, a gente sabe que quando você vai iniciar um concurso, o teu corpo ele ainda está tenso, né? Você acabou de passar por um processo de trânsito, de achar o local de prova, dependendo do local de prova, você tem uma poluição sonora imensa no entorno. Às vezes, né? Visual, né? Visual. Um lugar novo que você nunca foi, uma sala que você nunca está acostumado, né? Principalmente o pessoal do terceirão. Todo dia na mesma escola, senta na mesma carteira, né? Aí chega para fazer prova num lugar novo. Isso. Né? E aí você tem muitas vezes também assédio ali, né? Um assédio comercial, empresas fazendo panfletagem, enfim, gente chegando. Gente, assim, realmente quase que dia atípico, né? Uma rodoviária, né? Uma rodoviária, uma feira. Aí você ainda está com uma certa atenção, né? Então, primeiro realmente estabelecer a tua posição corporal mesmo, né? de como iniciar a prova. Se começar muito tenso, você vai ter dificuldades até de leitura. Né? Então, respirar, né? Falar consigo mesmo, olha, tudo que eu podia fazer, eu fiz, né? Me preparei bem, tenho condições de transcorrer essa prova, questão a questão, matéria a matéria, tranquilamente. Segurar a prova mesmo, isso tem um sentido, né? Segurar a prova, dominar a prova, conversar com ela, né? No sentido assim, dizer assim, ó, eu estou aqui para te enfrentar e eu vou, e isso vai dar certo, né? E iniciar pelas questões que a gente chama de motivadoras, né? O que é uma questão motivadora? É uma área de conhecimento que eu tenho maior domínio. Que eu gosto. Eu gosto, eu sempre me dei bem na escola. Os simulados, sempre a minha pontuação foi mais alta. Né? Então, claro que cada concurso tem uma montagem de caderno específica. Né? O cérebro sempre prefere seguir um modelo linear. Né? Ele prefere seguir etapas de início, meio e fim. Né? Então, assim, é melhor para o cérebro que você, naturalmente, comece pelas questões que vão iniciando e fazendo, tá, todo o processo, digamos, né, sequencial. Agora, mas veja bem, se eu identifiquei que eu tenho uma matéria motivadora lá no meio da prova, né, que é uma área de conhecimento que eu tenho alto domínio e que eu sei que eu começando por lá eu vou deslanchar legal, então ataca lá, começa por lá, que você vai começar super bem. E Anderson, como que os candidatos devem se preparar nesse dia anterior à prova e também no dia da prova? Né? Acho que trabalhar com essa ansiedade, diminuindo, né, esses níveis de ansiedade, de cortisol, enfim, se preparando, chegando cedo, né, já deixando tudo separado que precisa para o dia posterior, né, no dia anterior da prova, e no dia da prova, né, a gente consegue fazer com que essa rotina antes, pré-prova e no dia da prova seja o mais tranquila possível, né? Assim, claro que tem muita coisa aí
né? E acho que o tempo não vai nos permitir entrar em todas elas. Mas para a semana do Enem 1, para a semana do Enem 2, né? Eu divido dessa forma, né? Cada domingo. Para a semana o DESC, para a semana a UFSC, para etapa 1 do FPR, etapa 2 do FPR, para a semana da URGS no Rio Grande do Sul, pegando os principais concursos do sul do Brasil. Cada dia da semana tem uma função, tá? Ele é diferente. Nós somos diferentes, né? Sim. Nós somos diferentes na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, né? Sábado e domingo somos melhores, né? Nós somos diferentes, nós funcionamos diferente conforme o que o dia nos propõe, certo? Então, é fundamental entender justamente assim, o que eu vou planejar para aquela semana, o que eu vou estudar, o que realmente eu vou me concentrar, lembrando que não é algo que vai mudar talvez tanto o resultado, né? Porque nós já estamos na semana do concurso e o que veio antes, sim, foi o que fundamentou e o que te preparou para, de fato, você enfrentar o concurso. Então, é uma semana mais leve, uma semana assim para revisar tópicos, revisar alguns conceitos, fazer acompanhamento, talvez até do que os especialistas estão trazendo nos meios de comunicação naquela semana, acompanhar um podcast, acompanhar talvez um painel, né? Por exemplo, você tem aí emissoras como a Globo News, que na semana do Enem tem assim quase que painéis de atualidades, falando sobre, né, os principais assuntos comentados aí ao longo do ano, né? Exatamente. Que podem vir a fazer parte de um tema de redação ou de um tema de questão discursiva, né? Isso. E tem muito. Olha, tem tanta coisa boa, tanta coisa de bom, assim, de qualidade mesmo, de bons conteudistas, de pessoas que realmente vivem na educação e que sabem falar de Enem, de vestibular, que trazem ali dicas valiosíssimas. Então, eu penso que tem muita coisa suave, tá? Que pode fazer parte dessa rotina da semana dos prova. Concursos. Isso. Aí agora na questão da véspera, aí não adianta sobrecarregar, tá? Então você tem que dormir cedo, você tem que fazer também todo um programa de logística, né? Você citou que às vezes a gente percebe que alguns candidatos caem em certas locais de prova, distante da sua casa, exatamente, que não conhece o percurso e tudo mais, né? Então assim, quem vai me levar, né? Será que a pessoa que vai me levar, ela é, por exemplo, um gerador de estresse? Né? Então, assim, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia... Na melhor das intenções, da melhor das intenções, sempre. Mas às vezes as melhores intenções não saem... O mundo tá cheio de boas intenções, muito, né? E às vezes, assim, é uma pessoa que é gerador de estresse, né? Nós temos 3 grandes geradores de estresse. Pessoas, objetos e ambientes, né? São 3 grandes geradores de estresse. Então, se eu tenho alguém na minha família que é naturalmente um gerador de estresse, talvez não seja a pessoa mais adequada para me acompanhar no deslocamento, para ficar me esperando, ou talvez não seja nem a primeira pessoa que eu quero ver logo que eu sair da prova. Porque ela tem uma narrativa, até como você disse, né? Isso é importante, com boas intenções, mas ela tem uma narrativa, ela tem às vezes algumas preposições ali que, ai meu Deus, né? E é só o primeiro dia de prova, sim, né? Sim. Então, assim, tem que pensar muito. E claro que a família não pode ficar chateada se eu escolher, por exemplo, estou falando como candidato, ir de Uber, né? Não quero ir sozinho. Né? Esse é um momento que... É o meu momento de me preparar, de me conectar comigo, com esse momento da prova, né? Isso. Então, essa é uma questão. Agora, eu trago uma ilustração em relação à festa, né? Todo mundo, né, lembra de festa, não importa qual o gênero da festa, mas assim, olha como é interessante. Quando você é um dos primeiros a chegar na festa, você tem um tempo de se ambientar, né? Um tempo de ambiência em relação ao local, a quem já está, né? Geralmente poucas pessoas. Então você já percebe onde é o banheiro, onde é o buffet, onde é a copa, quem são os garçons, né? Então, logo que você escolhe a melhor mesa, né? Então, quando você chega numa festa e é um dos primeiros a chegar, você tem um tempo de ambientação. Exatamente. Né? E de quebrar aquela adrenalina, aquela expectativa, aquela ansiedade de uma festa que você está indo. Né? Quando você é um dos últimos a chegar na festa, já tem muita gente já ambientada antes de você. Você já chega e para procurar estacionamento, você já não encontra a melhor vaga, você já para mais longe. Dependendo do seu salto, da sua roupa, você já chega mais estressado ainda pelo percurso. Às vezes próximo do horário já começa a ficar, né, ansioso, porque será que vai dar tempo? Será que o portão vai fechar? Será que eu vou achar minhas salas? Né? Então, assim, é o que eu digo. Pense sempre nessa questão.
você tem que ser um dos primeiros a chegar, né? Então, existe um tempo, né, de cálculo que a gente traz, que é o seguinte, olha, antes dos portões fecharem, você precisa estar 1 hora de antecedência no local. Então, com isso, você já vai entender justamente se é uma universidade, uma escola, enfim, né, que ambiente é esse, onde fica o banheiro, onde está o teu bloco, onde está a tua sala. Não é para insalar ainda, não ingressar em sala, né? Você já entra em reclusão, mas você está ali, pertinho do local, escolhe um lugarzinho com pouco ruídos, né? Pouca poluição sonora, visual, fica mais, né, num cantinho seu, tá certo? Porque você já identificou onde vai ser o seu local de prova. Então, assim, aqueles que chegam primeiro, eles têm uma vantagem muito grande em muitas outras coisas que a gente poderia citar aqui, mas esses são os principais pontos, né? Então, assim, você percebe que aqueles que deixam para a última hora, eles correm tanto risco, sabe? Acontece tantos imprevistos. Nossa mobilidade urbana, ela apresenta suas surpresas, né? As nossas BR, você vai sair daqui e às vezes para trocar de bairro na mesma cidade, vai cruzar a BR, você não consegue um percurso que ontem você fez igual, né? E você não, assim, é incrível o que pode acontecer. Então, a pessoa que ela é planejada, que ela se antecipa, ela tem muita vantagem. Inclusive no dia da prova, se é a prova só um período, se a prova acontece em 2 períodos, por exemplo, como é que vai ser esse horário de saída e de retorno, né, para a segunda etapa da prova, esse horário de almoço, né? Tudo isso precisa ser preparado e planejado pelo candidato, né? Até porque quando a gente fala, nesse caso da prova da UDESC, que ela dura o domingo inteiro, das 9 da manhã às 7h30 da noite, além de ser uma prova exaustiva, e eu sinto muito pela UDESC tomar uma decisão, na minha visão, tão ruim e péssima como essa, né? Porque todos os outros concursos são divididos em etapas diferentes, né? Então, ou sábado e domingo. Ou 2 domingos, que é o caso do Enem. Exato, né? Então, você promove uma chance dos seus candidatos a terem, na verdade, até uma questão de logística mesmo, né? Então, quando você pega a prova de 2 períodos, dependendo do local onde você vai fazer essa prova, você tem, assim, restaurantes fechados, né? Então você reduz e muito a própria qualidade, certo? De suporte mesmo, né? Do entorno do candidato, ok? Então você tem menor quantidade de horário de transporte público, certo? Daí você concentra tudo num campo só. Então você tem muito mais também dificuldade de mobilidade urbana, muito mais gente chegando, com menos quantidade de horário de transporte público, você aumenta a quantidade de carros circulando, tá certo? Então, assim, nós temos mas infelizmente, muitas abstenções dessa prova, justamente porque ela começa no matutino, tá? Num domingo que geralmente tem sido domingo de calor, então você tem milhares de pessoas se deslocando para as praias, né? Tudo se concentra quase que no mesmo sentido. E aí, o que eu digo para os meus alunos, para os meus que treinam, né, comigo no coach educacional, é basicamente o seguinte: a prova de 2 períodos, nesse caso aqui em Santa Catarina, a prova da UDESC, é uma prova, essa sim, é uma prova da família. É uma prova de logística, é uma prova que a família vai junto, leva já a alimentação no carro, como a gente várias vezes faz isso na praia, não faz, né? Então, a gente pega o cooler, né, prepara ali a alimentação, prepara água, suco, e aí quando muitos candidatos vão estar correndo, quase todos por shopping, que fica nas proximidades, e muita gente não e às conseguiu. Vezes não consegue, né? Em função das filas. Relatos de 2 horas de fila na praça de alimentação nós tivemos, né? Todos os anos, tá certo? E gente que não conseguiu almoçar. E aí teve um dia ainda de chuva, então o pessoal caminhando na chuva, correndo. E não tem Uber naquela localidade ali. Que dê conta, né? Que dê conta para toda essa demanda e por trajetos tão curtos. Porque do campus onde está acontecendo o concurso para o shopping, o percurso é tão curto que a maioria dos motores de aplicativo não vão aceitar a corrida. Então você tem, assim, olha, um transtorno, né? E aí o que ocorre? E dia de chuva nós temos que lembrar, né? Que em dia de chuva o shopping aumenta a sua clientela. Porque os turistas também estarão lá para as suas demandas praia, então, quando é dia de praia de muita demanda, um dia de sol lindo, é aquele trânsito absurdo, todo mundo se deslocando para as praias. Quando você tem um dia de chuva, então as pessoas
já vão procurar um shopping, né? Então, assim, para evitar o caos, essa prova é uma prova da família, né? Então, eu indico muito isso da família se organizar juntos, né? Já chega cedo, procura um lugarzinho bem legal para estacionar, leva a cadeirinha de praia, leva um livro para ler, certo? Enquanto o filho, a filha está... Até para passar essa tranquilidade para os próprios alunos, de falar, ó, tá tudo certo aqui, fica tranquilo que a hora do intervalo vai estar aqui, né, a tua refeição pronta. Já pensou? Né? Comidinha que você gosta, É claro que a gente sabe que nem todos os alunos, né, talvez consigam, né? Às vezes tem, sei lá, um familiar que mais distante, mora mais longe, enfim. Mas na medida do possível seria o cenário ideal, né? Seria o cenário ideal, você sair da prova, vai para um estacionamento, o carro com a família está ali, tem a cadeirinha de praia, comidinha quentinha, né? Feita em casa, do jeito que a gente sabe que está bem elaborado, né? E o intervalo ele é longo, né? Então assim, aí você está ali, descansa. Então, mesmo o intervalo sendo longo, imagina, um percurso até achar um lugar para almoçar. Com a fila, né? E voltar, muita gente, infelizmente, acaba perdendo. E Anderson, vamos tentar agora falar um pouquinho sobre o pós-prova, né? Então, ok, finalizei a minha prova, e agora, no dia seguinte, né? Acabou o certame, como que deve ser esse olhar do aluno para o seu desempenho, né? A gente pode, acho que, encarar essa nossa resolução de prova de duas maneiras, né? A primeira ok, quero saber como eu fui, né? Qual foi o meu percentual de acerto, como que eu como que foi meu desempenho nesse processo avaliativo, mas também o que eu posso melhorar para os próximos, porque até muitos alunos acabam fazendo várias provas, né? Então, onde eu não fui tão bem, o que eu posso melhorar, né? Já pensar nesse pós-prova também. Assim que sai o gabarito, né, que se tem acesso ao gabarito, aí nós temos basicamente dois perfis de candidatos. Né? O perfil de candidato que está centrado, que, digamos, tem controle sobre as suas emoções mesmo, né, que fica um pouco frustrado ou muito animado, né, tem todas as emoções ali. Mas ele consegue conferir e até conversando com os colegas, e aí os grupos de WhatsApp da turma, junto com os professores, coordenação ferve, né? Já vai fazer, e aí vão para a internet, ver o que os especialistas estão dizendo, para poder fazer uma medição de desempenho, ainda, claro, né? Ela é preliminar, né? Sim. Mas ajuda bastante. Mas eu tenho perfis de alunos que preferem não olhar o gabarito, e que preferem, de fato, seguir todo o cronograma de provas, tá? E olhar depois tudo de uma vez só. Saiu o listão da CAF, saiu o listão da UDESC, entendi. saiu o listão da UFSC, o FPR primeira fase. Então, eu tenho candidatos assim, que preferem. Eles entendem que ele deu o seu melhor e que ele vai analisar isso só no resultado mesmo, quando vier, entrou, não entrou, está na próxima fase, não está, e aí ele vai deixar isso para conferir depois. Não dá para a gente dizer, acho que aqui não tem certo e errado, né? Eu acho que é muito aquilo que a gente conversou desde o princípio, é o autoconhecimento. Eu funciono melhor já querendo saber, olha, como é que eu fui, ok, qual é a minha real chance, tá? Ou eu funciono melhor, não. Eu tenho um cronograma, tanto é que hoje aqui no Sul, né, um candidato que está com o calendário cheio, tá? Ele vai fazer de 6 a 8 exames aqui no sul do Brasil, tá? E nós estamos selecionando só os principais. Em Santa Catarina são praticamente 6 finais de semana seguidos de prova, tá? Então são os 4 finais de semana de novembro. Novembro invariavelmente tem 4 finais de semana. Enem, o DESC e a CAF, né? Não exatamente essa sequência, né? Pode ser a CAF e o DESC, tá? Enem, a CAF e o DESC. Aí depois nós temos o das particulares, né? O primeiro final de semana, tá certo? E aí vem a UFSC, que é o tão esperado. Então são 6 finais de semana seguidos. Então cada candidato precisa entender como funcionar melhor. O candidato que prefere olhar, eu penso que ele tem ali algumas orientações que ele pode tirar, enfim, algumas interpretações do seu resultado. Muito embora as provas sejam diferentes, né? Então, realmente a mecânica do Enem é uma, da UDESC é outra, a CAF hoje é só para medicina é outra, né? Então são mecânicas diferentes. Mas eu penso que sempre assim, olha, primeiro, né, se ficar super animado, não perder o engajamento das provas que virão. Já estou garantido aqui. Calma que ainda não sei o listão ainda. Você não sabe o desempenho médio. A média da pontuação dos demais candidatos, isso, né? Exato. Especialmente
da tua concorrência nesse curso que você está disputando. Ok, então ainda não sei disso. Não fui tão legal. Calma, mas talvez você também tem que lembrar que nós funcionamos diferentes em cada dia. Então, assim, eu não fui legal porque eu não estava legal, talvez bem mesmo, talvez até físico, mental, emocional, naquele dia. Não fui legal porque é um tipo de prova que eu não respondo bem. Então, tem que saber avaliar isso, porque esse não legal ou esse um desempenho não tão, digamos, performado, não significa necessariamente que você não tem condições de performar o próximo, tá? Claro que o ideal é assim... E também entender esse resultado ou essa prova como uma forma de melhorar para os demais. Então, eu pequei talvez na gestão do meu tempo. Então, talvez eu pequei, né, não levei comida, né, ali a questão das comidas o suficiente, fiquei com fome, ou não levei água, ou, né, cheguei atrasado. Enfim, tudo isso impacta, exato, tudo isso impacta até na realização daquele dia daquela prova. E é importante que eles, né, que os candidatos, os nossos alunos entendam que o que eu posso melhorar para os demais, uma vez que eu tenho aí 6 provas, né, para quem vai cumprir, pelo menos 6 provas para quem vai cumprir o calendário Santa Catarina. Então, é importante esse olhar também do desenvolvimento, né? O que eu posso fazer para melhorar para os próximos, onde eu pequei, onde eu posso, né, demandar menos energia, mais energia e por aí. E isso acontece, Gabriela, assim, ó, em vários pontos, né? Lembra que eu mencionei que nós temos basicamente 3 geradores de estresse, né? Pessoas, objetos ou ambiente. Eu tive alunos no ano passado que no Enem, eles caíram, por exemplo, numa escola que as classes, né, as cadeiras eram integradas, eram cadeiras universitárias, mas alongadas. Ou seja, na hora de um concurso, você se aproxima muito da prova. Você tem muitos elementos visuais da prova, então você realmente fica mais arcado, né? Você fica mais em cima, de fato, da estrutura que está onde a prova está apoiada. Então, você busca muito essa posição. E essa carteira, por exemplo, ela era bem distante, ela era horrível, né? Então, não tinha apoio para as costas. Exato. Então, assim, os alunos ficavam, me relataram que eles ficavam com uma parte, né, onde eles assentavam, quase que uma parte para fora, assim, para poder realmente achar uma posição de poder executar a prova bem, né? Então, esse objeto foi um estressor, né? Então, assim, eles me relataram que, assim, foi bem ruim, né? Então, especialmente da metade da prova para o final, a tua posição já começou a te trazer dor. Mas se tu tem uma boa gestão de tempo, do tempo da prova, você pode pedir para ir ao banheiro, né? Alongar, fazer um alongamento ali nesse intervalo, retornar para dar sequência à prova. Se você está com o tempo muito apertado, é difícil você sair para fazer isso. Então, também gerir esse tempo de prova é importante. Sim, porque daí você consegue dar essas quebradas. Mas aí você tem, por exemplo, essa situação. Mas, poxa, coach, a minha prova não foi legal. Mas o que aconteceu? Aí você começa a fazer perguntas específicas para tentar entender o que mudou, né? Qual foi a trajetória que fez com que esse candidato, que você sabia que ele realmente era um candidato de uma promessa alta, onde é que teve a queda dele, né? E quando você começa a fazer as perguntas-chave, as perguntas centrais, você consegue montar o cenário e aí você traz essa elucidação para que o candidato possa saber assim, pois é, então, entre aspas, aqui a gente poderia dizer que foi uma sabotagem externa, né? Então, assim, não fui eu que produzi essa situação, né? Não fui eu que me coloquei ali, né? Foi escolhido um local que não era adequado, e se a gente for, né, realmente olhar em condições de prova, esse candidato realmente ele teve uma situação que foi reversa, tá? Se a gente estabelecer mesmo um critério adequado para todos de equidade, a gente percebe que ali não houve, né? Então, daí você diz, não, mas meu filho, minha filha, olha, aqui realmente não foi você, né? Então, assim, e não é procurar uma justificativa, uma desculpa, é só para esclarecer qual foi o elemento que causou esse estresse. Exatamente, para que a gente possa dizer, não, agora vamos para o desk, né? Agora a gente tem que esquecer isso, tá? Até para não levar para o próximo concurso essa frustração, né? Porque senão ela vai derrubar a tua prova sequencial, né? A prova que tá... E um outro ponto que é legal a gente comentar também é que os alunos, eles devem começar esse processo preparatório desde
muito antes do ano dos vestibulares, né? Sim. Então, por exemplo, aqui no Elisa a gente tem os simulados que começam desde o 9º ano, né? Então, 9º, 1º, 2º, participar desses simulados, né? Para começar a desenvolver essa expertise em gestão de tempo, em, né, organização de prova, tudo isso é importante. Então, essa preparação pode começar... não precisa deixar tudo lá para o terceirão, pode começar bem antes, né, Anderson? Sim, porque, na verdade, nós somos pessoas de hábitos, né? Então, se a gente nunca fez aquilo, e aquilo é tão importante, e pode definir tanta coisa, e eu vou lá e nem conheço o próprio modelo da prova, como que eu funciono quando eu sou cobrado em tempo, em interpretação, resolução, fica difícil. Então, as escolas que realmente levam o ensino médio a sério, as escolas que realmente entendem que precisa entregar no final do ensino médio uma turma de terceirão com capacidade de resolução de provas competitivas, precisa treinar esses alunos antes. Né? O que nós hoje, que estamos nesse meio, você, eu, e aqui a coordenação e coordenações de outras escolas também, nós estamos tendo muita dificuldade de instruir nossos alunos da importância do simulado. Né? Então, a gente percebe assim que o atual adolescente ele tem muita dificuldade de ver valor, né? Justamente nesse Às treino. vezes é muito imediatista, né? Tipo, esse simulado vai servir para quê? Para uma prova que eu vou fazer daqui a 3 anos, né? Mas sem para esse olhar do médio e longo prazo de que ele realmente vai construir um caminho. É um processo, né? É um processo. E se a gente conseguir uma forma de comunicar isso, né? De conscientizar isso, de o quanto que a tua experiência aqui, local, né? Ainda simulada, vai te criar condições em várias frentes, né? Nós estamos falando em questões daí de aprendizagem mesmo, né? Em todo o processo cognitivo. Nós estamos falando em questões emocionais, nós estamos falando em questões físicas, porque você fica muito tempo numa mesma posição. Nós estamos falando de provas com durações aí que chegam a beirar quase 5 horas, né? Então, assim, você precisa treinar como que você funciona num ambiente desse. Então, os simulados têm um valor imenso, né? O grande problema é que nós ainda estamos sendo desafiados a como fazer o adolescente, né, o nosso aluno de ensino médio, ver valor nesse processo. Né? Eu tenho escolas, por exemplo, não diferente daqui, mas que muitas vezes participam de provas nacionais dentro do mesmo sistema de ensino, que é uma prova, que é uma forma, na verdade, até de medir, nós usamos material do sistema de ensino X. Aqui tem, né? Também. Isso. E aí, com base nessa prova nacional, escolas do Brasil inteiro fazem uma prova igual, né? Então a prova é única, e aí vai medir o desempenho, e é uma forma de eu perceber, olha, o nosso ensino médio, usando essas estratégias didáticas, né? Ele, na média, etc. E assim, você não tem ideia do que muitas escolas passam, escolas que eu atendo também. Assim, Anderson, como é difícil realmente engajar o meu próprio aluno a participar com assim, intencionalidade de desempenho. Porque participar, a maioria participa, mas às vezes eles sabotam a própria prova por não ver valor. Aí o desempenho da escola no nível nacional muitas vezes fica até bizarro, né? Porque a gente sabe que a escola não tem aquele desempenho, certo? E os alunos, por não terem se esforçado, eles acabam derrubando o próprio desempenho da escola. Por quê? Não tem a tal da dopamina, a tal da recompensa, né? Que é o seguinte, não, se você fizer tal coisa, ali imediatamente você já tem a recompensa. Já tem a né? recompensa. Então, aqui a gente também incentiva muitos alunos a participarem das Olimpíadas Brasileiras, né? Das diferentes áreas. Então, acho que quanto mais eles se colocarem realmente à prova, né? E se testarem, e se autodesenvolverem, com certeza os resultados virão no médio e no longo prazo. Né? Porque daí eu conheço as minhas forças, conheço as minhas fraquezas, fragilidades. Exato. Aí eu percebo onde eu desempenho bem, onde eu não desempenho bem. E assim, seja simular, ou seja, fazer prova real, no segundo ano a gente orienta que os alunos façam a prova real do Enem, né? Ela traz diversos benefícios, né? Então, é um incentivo que a gente deve permanecer. Eu penso que o nosso papel é continuar guiando e orientando esses jovens, né?
A gente às vezes fica se perguntando assim, poxa, o que falta eu fazer, o que falta eu falar, o que falta eu explicar, porque às vezes os nossos argumentos já estão esgotados, né? A gente abre assim a nossa caixinha de argumentos e a gente, poxa, mas eu me preparei tanto, eu tinha tanto recurso e ainda não consigo mover meu terceirão, não consigo mover meu segundo, né? Eu já chamo segundo de segundão, né? E meu primeirão, puxa, o que está acontecendo? Então, eu penso que a gente que está ali guiando, que está na linha de frente, não pode desistir, né? De continuar trazendo essa narrativa. Claro que a gente precisa também revisitar as nossas próprias abordagens para ver o que a gente pode fazer diferente para conseguir ainda tocá-los, né? Ainda conseguir motivá-los. Né? Mas não é fácil, não é uma geração... É um desafio, grande muito desafio. grande. Eu acho que é um desafio que nós estamos enfrentando agora na educação e vou te dizer que é um desafio que as empresas não estão preparadas para enfrentar quando eles entrarem no mercado de trabalho. Sabe? A gente vai levar, né? Essa geração vai ir, certo? Mas essa geração vai ter que ingressar na vida adulta no mercado de trabalho. Vai ter que enfrentar situações na graduação, na pós-graduação, concursos, né, estágios e tudo mais, e depois no trabalho... Gerindo seus próprios negócios, né? Gerindo pessoas. Mas as empresas não estão nem um pouco preparadas para conseguir, para receber, liderar, gerenciar e dar caminhos para... A gente só um fato curioso essa minha citação, mas é para a gente entender que a gente precisa muito, mas muito desse tipo de discussão para que a gente possa ajudá-los, porque eles precisam de orientação, né? Mas quem vai guiar, quem vai orientar, né? Com que intencionalidade, né? A imparcialidade até mesmo do conteúdo que a gente vai gerar para eles. Não, eu quero te propor uma reflexão, mas eu não tenho nenhuma intenção nem de guiar para cá, nem de guiar para lá. Eu quero só guiar, digamos assim, uma alternativa, né? Um start, né? Um despertar. Gerar o teu despertar para aquele tema e aí o aluno, né, ser capaz de buscar o protagonismo do seu próprio aprendizado, sem dúvidas. Bom, estamos chegando ao fim. Sim. Anderson, se tu quiseres deixar para os nossos ouvintes uma mensagem, para os nossos alunos, né, alguma informação, esse momento é teu. Ok, então deixo aqui o meu carinho, agradeço o convite, né? Foi um prazer, tá, Gabriela? Foi muito legal. Obrigada. Também deixo o carinho, né, pela escola, uma escola que eu respeito muito, uma escola que tive, né, muito... nos últimos anos, né, aliás, bastante anos, né, aqui junto com o terceirão, mas eu trago uma frase também que não é minha, né, que também vem lá do chão de cursinho, né, que você é o resultado de suas próprias escolhas e decisões, né. Nós não podemos responsabilizar, né, a sociedade, não podemos responsabilizar seja esse governo ou aquele governo, não podemos responsabilizar, né, outras pessoas por aquilo que nós devemos assumir. Né? Então, o meu tempo é meu tempo, né? O meu preparo, o meu treino, a minha alimentação, a minha dedicação, a maneira como eu vou organizar a minha vida. Isso são coisas que já com 17 anos eu posso assumir, sabe? Então, assim, mas às vezes eu vejo alguns alunos terceirão assim, poxa, Anderson, mas você fala de alimentação, mas a minha família às vezes não dá o devido suporte, né? Não falta recurso, às vezes é organização. Eu falei, mas isso é uma coisa que você tem que fazer. Então, você viu que está faltando fruta, viu que está faltando o que você gosta de comer, né? Fazer um misto quente, frios, ovos, etc., leite, seu achocolatado. Você não precisa esperar acabar para você abrir a boca. Tome essa atitude, né? E vá e se coloque até nessa posição de proatividade de ajudar a família. Exato. Né? Olha, vou lá junto no mercado, quero trazer algumas coisas. Mãe, você está onde, pai? Você consegue trazer? Posso ir no mercado, né? Vou comprar algumas coisas, precisa de alguma coisa, etc. Então, assim, tem que cuidar da sua logística, tem que cuidar das suas coisas, tem que cuidar daquilo que é seu. Né? Então, eu gostaria de deixar esse recado no final, porque, assim, se os nossos jovens, né, se apropriarem mais das suas coisas, vai ficar mais fácil para eles tomarem as suas boas decisões, certo? E não se auto-sabotarem, né? Porque daí, senão depois assim as coisas não acontecem. Mas faltou isso, mas faltou aquilo, mas foi faltou tal isso. pessoa, foi tal situação, foi, né?
né? Então, assim, acho que a gente precisa quando no fim das contas o caminho quem percorre é a gente com os nossos próprios sapatos, né? É, exatamente. Gostei dessa frase. Posso levar também? Pode então, levar. Tá. Gabriela Breg, não esquece. Tá bom. Bom, finalizamos então esse episódio. Obrigada por todos vocês que nos acompanharam e encerraremos com uma frase da Madre Elisa que diz: o bom Deus cuida de nós com um carinho especial. Obrigada e até o próximo episódio.